Oi, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade na nossa revisãozinha, tá? Só que agora é só Brasil República. Vamos ver se eu consigo mais rápido, tá? Brasil República é dividido, vai de 1889 com a proclamação da República, tá? E ela é até hoje, até os dias atuais, nós estamos dentro do Brasil República, tá? Só que aqui é dividido em várias partes, né? A gente vai ter a primeira parte, que é a República Velha ou Primeira República, que vai de 1889 a 1930. Era Vargas, que vai de 1930 com a Revolução de 30 até 1945, tá? Depois recomeça a República Populista, que vai de 1946 até 1964. Ditadura Militar, que vai de 1964 a 1985, e Nova República, que vai de 1985 até os dias atuais, tá bom? Então, essa é a divisão. Eu vou falar só, basicamente, de República Velha, ou Primeira República, tá? E era Vargas, porque esqueci de ligá-lo de novo. Que são, acho que, os momentos mais importantes e de temáticas que são necessárias aí para a gente ter um bom repertório, até porque acho que a gente, por causa do, né, do nosso recorte, do nosso planejamento e da época que está sendo o Enem, nós não conseguimos abordar muito mais do que isso, tá? Algumas salas eu já consegui chegar em Era Vargas, algumas outras ainda estou em República Velha, tá? Para vocês falarem com propriedade e não sair enrolando. Então, a primeira coisa na República Velha e que é muito forte no nosso país é o coronelismo, tá? Ainda principalmente aqui no interior. É muito forte por causa do voto de Cabresto, né? Então, o que era o voto de Cabresto? Primeiro, o que era o coronel, né? O coronel era um poder local, e este poder local, ele tinha na mão dele o prefeito, ele tinha o delegado, ele tinha toda a estrutura, né, de segurança e política que poderia garantir alguma coisa para o povo, este coronel tinha, e esse coronel, então, ele fazia que as coisas na região acontecessem de acordo com o seu interesse, tá? Então, para atender as maiores necessidades dele. Tá? E uma das formas desse coronel continuar garantindo esse poder dele era por meio do voto de Cabresto, tá? Então, o que é o voto de Cabresto? Era um voto induzido, tá? Que ele pegava as pessoas que moravam nesse raio de poder dele, que teoricamente dependiam economicamente dele, trabalhavam nas fazendas dele, e ele fazia, né? Ele induzia essas pessoas, esses trabalhadores do sertão, né? Sertanejos, do interior, a votarem no candidato que ele queria, tá? Então, ele acabava tendo esse poder todo por causa do latifúndio, ó, mais uma questão aí para trabalhar a questão latifundiária no Brasil, né? Mais uma problemática para trazer a alusão histórica, tá? Ele trazia muito, ele conseguia, por causa dos latifúndios, ter uma grande parcela dessa sociedade, principalmente agrária, que dependia dele, e aí ele também cometia corrupções por causa disso, né? O voto na época era aberto, então a pessoa tinha que subir no palco e falar em quem que ela ia votar. O filme do Mazzaropi traz muito isso, tá? E ele também utilizava meios escusos, né, para garantir essas eleições, que era por meio dos eleitores fantasmas, no meio voto fantasma, que era o quê? A pessoa já tinha morrido e ela votava, né? Então aparecia o nome dela como se ela tivesse votado, mas nem viva a pessoa estava, tá? Então acontecia isso. Na época, o voto era de papel, né? E aí muitas vezes a urna já vinha com o voto dentro, tá? Então é por isso até que depois no Brasil República a gente vai ter aí, nos anos 90, o desenvolvimento da urna eletrônica, que era uma forma mais garantida de não acontecer isso. Isso é muito comum dentro do interior do Brasil ainda, tá? Outra coisa que a gente pode falar dentro dessa ideia do coronelismo, do voto de Cabresto, é o curral eleitoral. Então, o curral eleitoral é meio esse raio de poder que o governante tem, que né, o coronel tinha, e que ele fazia as pessoas votarem quem ele queria, e aí entra muita questão da compra de voto, tá? Que é até uma charge que eu coloquei
aí para vocês, que é um candidato comprando o voto de uma pessoa mais humilde, né? Ele tem muito dinheiro, mas o cara tá votando, né? Essa pessoa mais humilde aí, de classe social mais humilde, tá votando nele em troca de uma dentadura, tá bom? Então, basicamente isso acontecia. E a gente também pode falar um pouco algumas problemáticas, se você quiser criticar, por exemplo, o nepotismo. O que é nepotismo? O nepotismo hoje é proibido no Brasil, porque antigamente, por exemplo, o coronel, né, ele colocava como prefeito o filho dele, ou ele colocava como delegado, né, um afilhado dele, alguém que ele tinha uma relação familiar, tá, e queria fazer as vontades dele, queria defender os interesses dele, tá? Hoje em dia, no Brasil, é proibido a pessoa, por exemplo, que exerce o poder executivo, colocar a mãe, a esposa, colocar alguém, um afilhado, né? Alguém que ele tem uma relação de parentesco em cargos de importância, tá? Só que o que acontece? Ainda continua acontecendo isso. Se não acontece, essa pessoa colocar alguém dele diretamente, ele coloca um amigo, ou a esposa do amigo, ou a ex-mulher de alguém, entendeu? Tipo, que, né, já houve o fim do parentesco, mas são pessoas que vão defender essa relação dele, tá? Então, se às vezes quer alguma coisa, você quer criticar o nepotismo, dá para falar sobre isso. A política dos governadores, né, que é uma política por meio de troca de favores, então o coronel conseguia voto para governador e para presidente, aí esse presidente mandava verba para o governador, que mandava verba distribuir essa verba de acordo de forma que fosse beneficiar este coronel, né? Então, vou asfaltar a, vou asfaltar a estrada que chega até a sua fazenda, é mais ou menos um pouquinho dessa política dos governadores. Então, acabava sendo uma relação por meio de troca de favores. Você consegue votos para mim e eu vou conseguir fazer favores para vocês. E aí vem muito essa questão de verba, né? Você consegue votos para mim e eu vou conseguir verba para sua cidade, tá? Sendo que quando a pessoa é eleita, independentemente de quem a elegeu, né, de quem votou, que grupo social votou, a distribuição ela deve seguir alguns critérios, e não é necessariamente isso que acontece, tá? Outra coisa, o movimento operário, tá? Então, na República Velha, na Primeira República, nós vamos ter um processo maior, né, de urbanização, né, que começou lá no final do Brasil Império, e agora os cafeicultores, principalmente durante a República Oligárquica, né, vai liderar esse processo de urbanização, vão pegar a verba do café e investir nesse processo industrial. Como a gente vai ter o momento ali da Primeira Guerra Mundial nesse contexto, não vai vir muito europeu para cá fugindo dessa guerra para trabalhar nessas fábricas, tá? E o Brasil vai trabalhar também, porque com a Primeira Guerra Mundial começa a vir menos produtos industrializados. Então, se vem menos, lei da oferta e procura, né? O preço dos produtos que chegavam no Brasil eram muito altos e o povo brasileiro não conseguia pagar. Então, a gente tem que começar a produzir, certo? O Brasil vai ter que começar a desenvolver uma industrialização, é uma industrialização de substituição de importação, então, exatamente para substituir produtos que não conseguiam mais vir em grandes quantidades, só que são produtos de baixa tecnologia, tá? E quando esses europeus chegam aqui para trabalhar nessas fábricas, né, e o Brasil vai trabalhar muito com fábrica de cerâmica, né, de porcelana, porcelanato, esse tipo de coisa, na Europa existe uma coisa já chamada direito trabalhista, e é uma coisa que não vai ter neste momento aí na República Velha no Brasil, tá? Então, inspiradas, até estimuladas pela Revolução Russa, que aconteceu em 1917, aqui no Brasil vai estourar a greve dos operários em 1917, iniciando aí um movimento mais operário, tá? Então, eu coloquei aí uma reportagem aqui, ó, embaixo, sobre o movimento de greve, né, que estava tendo mês passado, em outubro, né, as greves do metrô, que não sai, né, que é mais difícil, enfim. Aí eu coloquei uma foto errada, que essa foto é do Vargas, mas enfim, das mulheres aí, mas depois eu explico, eu volto ali, tá?
Outra coisa que a gente pode falar aqui da Primeira República, tá? Da República Velha, é a Constituição de 1891. Essa Constituição é a segunda Constituição brasileira, a primeira Constituição republicana. Ela vai trazer muito a questão do voto, ela vai colocar fim ao voto censitário. O que era o voto censitário que tinha lá no Brasil Império? Era o voto por renda, tá? Então, a pessoa, para poder votar, ela tinha que ter uma renda mínima, tá? Que acho que era 100 mil réis no ano, tipo com a declaração de imposto de renda, né? Que pega o tanto que você faturou no ano. Então, só podia votar no Brasil Império quem tinha, acho que 100 mil réis, tá? E aí, essa nova Constituição, esse Brasil República, coloca fim, tá? Quem pode votar? Homens com mais de 18 anos e alfabetizados, tá? Então, ela amplia um pouco esse direito de voto. Outra coisa é que o Brasil passa a romper com a religião, o Estado passa a ser laico, tá? Não é mais um Estado católico como era no Brasil Império, tá? É importante a gente falar sobre essa questão da laicidade do Estado, tá? Porque o que é um Estado laico? É um Estado que ele defende o direito de todas as pessoas que moram nesse Estado exercerem a religião que elas querem, tá? Defende isso, ninguém pode ser discriminado mais por ser de uma religião, porque o Estado não tem religião, ele é o Estado, então, e não as pessoas. Isso que é importante a gente falar um pouquinho por causa da questão da educação no Brasil, tá? Existem raízes históricas, existem que a gente traz ali do catolicismo, que é muito forte, então é muito comum que isso ainda exista dentro das escolas, tá? Mas não significa que a escola tem o direito, ou as pessoas que habitam essa escola têm o direito de discriminar outras pessoas porque elas não exercem religiões diferentes dessa tradição religiosa. E também a gente pode trazer muito também a questão de feriados religiosos, argumentar sobre isso, festas, né, consideradas religiosas, a necessidade da escola se adaptar a pessoas que não exercem determinadas festas, enfim, cabe aí uma série de argumentos a depender do tema, tá? A gente também pode falar das revoltas que vão acontecer nessa República Velha, né? Lembrando que a gente tem duas formas de revoltas, as revoltas rurais, são as quatro importantes, Canudos, Contestado, Cangaço e Revolta do Juazeiro, tá? São os quatro importantes. E a gente vai ter as revoltas urbanas, que é a revolta da vacina, a revolta da chibata, tá? A gente tem um movimento social, que é a Semana de Arte Moderna, que também é muito importante aí nesse período republicano, tá? Mas duas que eu quero chamar a atenção, Canudos e Contestado, apresenta o messianismo, tá? Que é um líder, que ele não é só líder da revolta, né? Que aí entra também a revolta do Juazeiro, mas né? Deixa abaixo, porque senão vai ficar muito grande esse vídeo. Mas que eles, além de liderarem um movimento social, eles lideram essas pessoas porque elas são vistas como messias, elas são vistas como líderes religiosos, né? O caso de Canudos, esse líder religioso é o Antônio Conselheiro, tá? E que ele tinha visões e ele tinha até aquela frase, né? O sertão vai virar mar e o mar vai virar sertão, né? E aí acabam misturando essas visões que ele tinha como se ele apoiasse o império, mas na verdade ele fazia críticas à república, que acabava também meio que menosprezando as necessidades regionais, né, dando mais ênfase à questão da modernização, à questão da industrialização, à questão da urbanização do Rio e São Paulo, tá? E o Contestado, que ela fica, é uma revolta que vai, a única revolta que não vai acontecer no Nordeste, dessas revoltas rurais, elas acontecem mais ela vai acontecer na divisa entre Paraná e Santa Catarina, que os dois estados brigavam por essa divisa, né? Por isso que é chamada de contestado. E ali a gente vai ter o José Maria, que era um monge e cuidava de uma menina que tinha algumas visões, né? A Luzia. E quando o governo brasileiro, para acabar com a disputa de divisa entre os dois estados, decide construir uma linha férrea que ligava o Rio Grande do Sul ao Porto de Santos, ele vai tentar expulsar os sertanejos, as pessoas que moravam nessa região. E
por isso a gente vai ter a revolta do contestado, tá? Ó, tá começando a chover de novo. Outra que a gente vai falar dessas revoltas urbanas, a gente pode falar da revolta da vacina, que na verdade é uma campanha de higienismo, né? E a gente pode falar também da questão do movimento do bota abaixo dentro dela, que o movimento bota abaixo foi o fim dos cortiços, né? Que o Brasil estava passando pelo processo de industrialização, de urbanização, a gente queria deixar esse Brasil a cara da Europa. Você não vai chegar ali em Paris, né? E vai ver um cortiço bem do lado, né? Você não vai chegar do lado do Museu do Louvre e vai ver um cortiço. Então, por isso, eles vão destruir os cortiços sem consultar as pessoas que moravam lá, né? Simplesmente chegava, tirava todo mundo e derrubava as casas. E aí essas pessoas foram morar onde? É aí que a gente tem a formação das favelas, e vocês podem falar sobre isso, a questão de moradia no Brasil, tá? A revolta da vacina, ela vai falar sobre a importância da vacinação no Brasil, né? E aí pode cair algum tema sobre a questão da epidemia, de pandemia, né? Sobre a vacinação, sobre a importância da ciência, tá? E como a vacina, a revolta da vacina, é a falta de informação que as pessoas têm sobre a importância, né, de se vacinar e para evitar doenças. Aí eu coloquei uma reportagem que apareceu há pouquíssimo tempo, acho que foi em setembro, né, sobre como os pais já não estão mais vacinando os próprios filhos, né, que a gente teve esse período, né, e agora está voltando a ter uma alta na vacinação infantil, que doenças que já haviam até desaparecido no Brasil, né, praticamente, como rubéola, eu acho que era, sarampo, e elas tinham voltado, né? E agora aumentou, né? O governo federal voltou a fazer a campanha com o Zé Gotinha e tal, e voltou aí a vacinação infantil, tá? Era Vargas, né? Vargas é um combo de argumento de redação, principalmente na questão trabalhista. Vargas vai criar a CLT, ele era considerado o pai dos pobres, ele vai vir com a ideia do populismo, que é uma pessoa carismática, demagoga, que vai dar, entre aspas, lutas que a sociedade brasileira tinha de muitos anos, e ele vai fornecer isso para o povo pobre, mas qual era a intenção dele quando ele cria esses direitos trabalhistas? Era diminuir o poder da oligarquia paulista, né, dos cafeicultores, né? Então, ele queria ampliar o espaço de votação dele, ele queria ampliar as pessoas que votassem e que dessem apoio para ele, já que São Paulo, por causa da Revolução de 30, né, os cafeicultores, por causa da Revolução de 30, vão ser oposição direta a ele, tá? Então, ele cria a CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas, que nós utilizamos até hoje, que é a Carta Régia, né, onde está ali os direitos trabalhistas até hoje. Então, isso cai muito se vir a questão do trabalho análogo à escravidão, né, onde vai proibir na CLT. Quando que ela surge? Com Vargas. Por que que ela surge? Então, a gente já falou sobre isso. Ele cria também os sindicatos, só que ele cria os sindicatos que a gente tem aquela ideia que os sindicatos são para defender os nossos direitos como trabalhadores, mas os sindicatos, no caso do Vargas, ele cria uma pessoa lá dentro que é o pelego, tá? Então, quem era o pelego? Era uma pessoa, né, ele categoriza, né, então ele vai corporativizar as profissões, então tem sindicato para professor, sindicato para metalúrgico, sindicato para marceneiro, sindicato para tudo quanto é coisa, ele vai categorizar, e aí dentro do sindicato tem uma pessoa que vai negociar com o governo, tá? Só que, na verdade, o que esse pelego fazia na Era Vargas, né? Ele falava que as pessoas iam entrar de greve, ou que as pessoas iam fazer, porque ou o governo dava o direito trabalhista, ou o governo já ficava preparado para reprimir essas manifestações, tá? E ele também cria o Ministério do Trabalho para fiscalizar se a CLT está sendo cumprida, tá? Outra coisa que o Vargas dá, ele dá o Dia do Trabalhador, que é dia 1º de maio, então ele dá um feriadão aí para gente, um dia de descanso para esse trabalhador, exatamente para atrair o trabalhador para sua ala eleitoral, tá? Como eu disse, ele quer ampliar o campo de voto dele,
tá? Ele quer ampliar isso. Então, na Constituição de 1934, ele vai trazer também o voto feminino e o voto secreto, tá? Por quê? Porque ele para tentar acabar com o coronelismo, tá? Não porque ele é legal, certo? Mas é uma conquista muito grande, então eu até coloquei, opa, essa foto aqui, né? Coloquei no slide errado, mas tudo bem, intenção vale, tá? Que é o voto das mulheres. Então, as mulheres vão passar ali pelas eleições de 1934, mas como Vargas vai dar um golpe, dando início ao Estado Novo, que é a primeira ditadura no Brasil, as mulheres acabam não votando para presidente, tá? Essa primeira vez, tá? Mas aí a gente tem essas duas características. E o voto secreto é por quê? Para que esse trabalhador não tenha que votar em quem o patrão dele queria, o coronel dele queria que ele votasse, não fosse um voto induzido, ele votasse em quem ele realmente quisesse. E ele cria justiça eleitoral para fiscalizar esse voto, tá? Outra coisa que é importante aqui no Brasil, na era Vargas, é a exaltação do nacionalismo. Então, ele precisava criar um meio que o brasileiro se sentisse de fato brasileiro, porque agora também a gente vai estar no contexto da Segunda Guerra Mundial, né? E aí tem muito essa campanha de patriotismo, nacionalismo, então eu preciso exaltar esse nacionalismo que começou a ser criado lá no Segundo Reinado. Eu preciso dar um gás nele. E aí vem a questão da valorização do samba. Então ele vai tentar, só que o samba passa por um processo de embranquecimento, tá? O samba que começou, que surgiu nos morros, na favela, né, pela maior parte dessa sociedade negra, agora ela precisa aí dialogar com o branco, né, por causa desse nacionalismo. E aí a gente vai ter um destaque muito grande para Carmen Miranda, né, que vai vender essa imagem do samba para o Brasil, o que, que é o brasileiro, quem é o brasileiro no exterior, tá? Mas a gente já fala sobre ela. Outra coisa é o processo de industrialização, que de fato vai começar com Vargas, tá? Agora, esse processo também vem como substituição de importação por causa da Segunda, olha, o trovão, por causa da Segunda Guerra Mundial, mas vai ser muito maior, porque agora o Brasil vai ter uma situação financeira mais tranquila do que na República Velha, tá? Então, para estimular esse processo de industrialização, ele vai tentar condenar a malandragem, vai tentar condenar aquela imagem externa de que o país não gostava, de que o brasileiro não gostava de trabalhar, e ele vai tentar trazer essa questão da valorização do trabalho. Então, o Vargas vai incentivar muito o ensino técnico, tá? Então, essa ideia, né, de fazer um ensino técnico ali na idade de formação profissionalizante, esse tipo de coisa vem com Vargas, por causa desse processo industrial, tá? Outra coisa que é outro destaque é a política de boa vizinhança, que é uma política, uma relação estabelecida dos Estados Unidos com os países da América Latina por causa da Segunda Guerra Mundial, e o foco vai ser muito grande no Brasil. Por quê? Porque no contexto da Segunda Guerra Mundial, o Brasil estava passando pelo Estado Novo, que era uma ditadura, tá? E a gente tinha uma Constituição, que era a Constituição de 1937, não é a de 34, que eu acabei de falar, é uma outra que o Vargas cria, então duas Constituições no governo dele. E essa Constituição, ela era chamada de polaca. Por quê? Porque ela tinha influência da Constituição da Polônia, que era uma Constituição fascista. Então, era uma ditadura inspirada, as suas leis, no fascismo. Então, quando a gente pensa na Segunda Guerra Mundial, o Brasil tinha muito mais a ver com o eixo que era liderado pela Alemanha e Itália, do que com os aliados, que era onde estavam os Estados Unidos. Então, o Brasil era muito importante. Hitler chegou a dar uma namorada ali, né? Chegou a dar uma, né? Ele tentou trazer o Vargas para o lado dele, tá? Do lado da Alemanha nazista, tanto que o Vargas manda, né? Tem o caso da Olga Benário, o filme Olga, assistam o filme Olga, que também é um repertório magnífico, tá? Para a redação. E ele manda a Olga Benário para a Alemanha nazista, né, tal. Então eles tinham umas relações ali muito boas. Só que aí os Estados Unidos levantam a orelha dele e falam, gente, vou perder o Brasil.
E aí ele faz a política de boa vizinhança com o Brasil, né? Que é o quê? Os Estados Unidos vai emprestar dinheiro para o Brasil se industrializar, e aí é que o Brasil vai começar a construir as primeiras siderúrgicas, tá? Como a Vale do Rio Doce, não lembro outra, tá? Mas eu sei que a Vale do Rio Doce entra aqui, tá? E aí o que que vai acontecer? O Brasil, quando entra na Segunda Guerra Mundial, ele entra para ajudar os Estados Unidos, mesmo que ele tenha mais familiaridade com o outro lado, com o lado do eixo, tá? E aí, o que que os Estados Unidos vai fazer? Eles vão bombar a Carmen Miranda lá nos Estados Unidos, que ela nem era brasileira, né? Ela nasceu fora do Brasil, mas ela veio para cá com uns 3 anos, ela era super, né, nova, mas ela era super branca, loira, natural, né? Ela não tinha esse padrão físico brasileiro. Ela pega naquela época, nos anos 40, né? Dançava com cropped, né? Com uma saia até o pé, mas que tinha uma fenda grandona, com uma fruteira na cabeça e falava o que que a baiana tem, trazendo esse estigma aí para o brasileiro, né? E a Disney nos dá o Zé Carioca, tá? Que é um personagem, né, da Disney em homenagem a gente durante esse período da política de boa vizinhança. E quem é o Zé Carioca? Ele é um papagaio que é preguiçoso, não gosta de trabalhar, né? E só gosta de samba e futebol. Então, os Estados Unidos, como uma forma de agradar a gente, eles acabam demonstrando para o mundo a ideia que eles têm do Brasil, né? Então, essa questão de como nós somos vistos lá fora, tá? Aí eu coloquei uma reportagem também desse ano, né? Eu não coloquei a data, mas é tudo desse ano que o governo federal começa, né, a incentivo à industrialização do Brasil. Então, se caem alguns temas nesse naipe, temos argumentos. É isso, meu povo. Espero que vocês não tenham, vocês tenham curtido um pouquinho dessa revisão. Vou desejar uma boa prova para vocês, paciência, calma, vocês estão mais do que preparados, tá? Para esse Enem. E com certeza vocês vão arrasar, tá bom? Mantenham a calma e força na peruca. Um beijo para vocês e tchau, tchau.